Olá, meu nome é Marcelo Stravizzi e você está assistindo mais uma aula dessa semana Descomplica. A gente está no penúltimo dia já, quinta-feira, e eu continuo lendo as respostas de segunda e terça, que foram algumas centenas. Eu estou super contente de ver alguns padrões que eu percebo também. A gente provavelmente vai fazer alguma coisa com esse material que possa ser útil para você. É, bom, de qualquer forma, a intenção inicial era justamente poder seguir em perguntas, mas o que eu estou fazendo hoje de forma diferente, porque tem muita coisa lá para atualizar e responder efetivamente, é que eu coloquei aqui embaixo uns comentários, um espaço para comentários para que você possa ficar mais à vontade, interagir entre si também, entre vários de vocês, e eu, dentro do possível, responder alguma questão, alguma dúvida que a gente possa ter no decorrer. Amanhã, como último dia da semana, não vai ter nada de especial, apoteótico. Repito, não vou vender nada, não tem nenhuma intenção nesse sentido, mas sim eu vou fazer umas sugestões, né? Ou seja, que tenham a ver justamente com boa parte do que foi comentado, tanto nesses comentários de hoje que vão surgir, como também nas perguntas de segunda e terça. Uma outra questão importante também que eu queria dizer a você, o que eu vou fazer hoje especialmente, eu vou dar três dicas que também não estavam no roteiro, mas essa é a vantagem de a gente poder trabalhar quase online, né? Ou seja, eu estou fazendo esse vídeo justamente no dia que eu apresento, de acordo com o que são feitos os comentários anteriores. Eu percebi que existe um conjunto de dificuldades por boa parte de vocês que tem a ver com questões de rotinas diárias básicas. Então, eu separei para vocês três dicas, três coisas que eu faço no meu dia a dia que tem me ajudado muito. E são dicas muito simples, servem tanto para a minha vida pessoal quanto profissional. Tem muito mais a ver com a gente, a partir de fazê-las, né, ter uma vida mais tranquila e ao mesmo tempo mais produtiva. Então, eu acho que provavelmente vai ser uma das aulas mais úteis e práticas, né, para você aplicar a partir de hoje mesmo, né? Então, são três questões específicas. A primeira delas tem justamente a ver com três também, que é tudo. Bom, todas essas dicas eu não inventei nada, tá? São coisas que eu fui lendo aqui, lendo ali, tem um monte de material e referência também. Mas tem muito a ver com minimalismo. Talvez se você tiver interesse depois pesquisar sobre isso, ou mesmo se você procurar coisas como vida simples, enfim. Eu depois aqui embaixo, em algum dos comentários, eu vou também dar algum link de alguns dos livros que eu li e coisas que eu apliquei, né? Enfim, e que aplico no meu dia a dia. Então, não é uma invenção minha, deixar bem claro isso, mas entre as várias coisas que eu percebi e testei, essas três eu considero como as principais que funcionam, que eu utilizo diariamente, me ajudou muito a resolver boa parte do meu estresse e das minhas grandes dificuldades. E elas são contraintuitivas, você vai perceber isso agora à medida que eu for falando. Então, como eu dizia, a primeira delas tem a ver com três também, porque é importante você fazer de selecionar quais são as três. Três pode ser dois, pode ser quatro, mas em geral vale a pena definir três tarefas que você vai realizar hoje. Tem gente que faz isso à noite e já define as tarefas para o dia seguinte. Também é um método, nada contra, eu acho bacana também. Eu, particularmente, não. Eu gosto justamente de tomando meu café na minha poltrona, entre várias outras coisas que eu faço de manhã, algumas questões, faço meditação, escrevo na minha agenda, enfim, faço várias questões. Eu defino lá, tomando meu café, quais são as três atividades prioritárias. Aí você vai falar, pô, Marcelo, mas eu tenho um monte de atividades e muitas delas são prioritárias. Concordo, todos nós temos. Mas quais são aquelas três? Às vezes são duas, às vezes são quatro, mas que não seja sete, porque se são sete já não são prioritárias. Então, quais são aquelas que você fala assim, nossa, se eu fizer essas três, ao final do dia eu vou me sentir realizado ou realizada. Essa é essa é a boa medida. Você também não vai acertar de primeira, talvez você vai fazer hoje, vai perceber que passou o dia e você não fez. Vai demorar uns dias para você entender a produtividade e eficiência desse método. Mas vai por mim, ele funciona. Ele é uma coisa que resolve a sua vida. Não significa que você não vai, no decorrer do dia, fazer outras coisas. Você vai fazer um monte de outras coisas. Mas é bom porque você vai percebendo que, como acontece comigo ainda hoje, às vezes, tem vezes que passou o dia e eu fiz um monte de outras coisas e não completei essas três tarefas que eu deveria fazer. E passa a ser um dia que me sinto frustrado, mesmo tendo feito um monte de coisas. Mas também é um dia que eu tenho clareza de por que eu estou frustrado. Eu estou frustrado porque eu não fiz aquelas duas ou três tarefas prioritárias. A maioria das vezes comigo, o que acontece hoje em dia é que eu faço essas três tarefas
e termino logo ao meio-dia. Antes do almoço já estão feitas. Tem dias que aí o que eu acabo fazendo é fazer todas as outras, faço até coisas que não estavam previstas, e tudo bem, até em confinamento a gente tem essa questão, né? Você já não pode sair, mas quando se podia sair, eu muitas vezes, sem nenhuma culpa, pegava e ia no cinema às 3 da tarde ou 4 da tarde, porque eu estava completamente feliz de saber que isso foi feito, o que eu precisava fazer. E de novo você dizer assim, imagina, mas como é que eu vou no cinema às 4 da tarde com a quantidade de coisas que tem para fazer? Vai por mim. O fato de você definir 2 ou 3 atividades prioritárias, você vai perceber que outras elas não são prioritárias. Quando a gente coloca tudo no mesmo balaio, realmente parece um monte de coisa. Mas efetivamente o que existe é que tem 2 ou 3 que precisam ser feitas, fundamentais, eu tenho que trabalhar elas agora, tenho que resolvê-las. E outras, pode tocar, talvez não são importantes, talvez eu possa deixar para a semana que vem, talvez eu delego para alguém. Então, volto a dizer, é contraintuitivo, que aparentemente você acha assim que se eu tenho um monte de coisa para fazer, como é que eu vou ter um dia que eu vou no cinema? Se você seguir esse raciocínio, você vai perceber daqui a uma semana, 2 talvez, que você vai chegar no meio da tarde e falar assim, nossa, eu poderia ir fazer outra coisa. Eu vou ir para casa, não adianta, você já está em casa, né? Mas eu poderia ler um livro, né? Então, e isso significa que você não está deixando de fazer coisa, está sendo muito mais produtivo em relação a isso. Ok? Então, anotado aí, ou seja, você começa a fazer, pode fazer hoje mesmo da lista de pendências que você tem na sua agenda, quais são as 2 ou 3? Eu sempre falo 2 ou 3, porque vira e mexe, no meu caso, com mais frequência são 2 do que são 3. Às vezes são 4, como eu disse. Mas costumam ser 2 grandes tarefas, né? Hoje, por exemplo, eu estava vendo no meu caderno, eu tenho 4 grandes tarefas, né? Que são para hoje, efetivamente eu preciso resolver e tal. E eu pretendo fazer isso, como eu te digo, até o meio-dia mesmo, né? E essa é a missão, o meu objetivo é esse. À tarde, tem um monte de outras para fazer, mas eu já me sinto em paz, né, ao meio-dia. Então, olha que maravilha, se sentir realizado já na metade do dia com o que você precisava fazer. Então, essa dica, muito simples, muito prática, é contraintuitiva, como eu disse, ou seja, você talvez está duvidando de mim nesse primeiro momento, é direito seu, mas faça um exercício, faz um teste, e você vai ver o que vai acontecer. Bom, a segunda, ela menos contraintuitiva, mas um pouco também, porque eu vou te pedir que você faça pausas, né? E aí, de novo, você vai fazer, pô, mas eu tenho um monte de coisa para fazer, você está querendo que eu faça pausa, defina 2 tarefas, faça pausa. Bom, essas pausas, elas são micropausas, né? E elas melhoram a produtividade, melhoram o teu foco, né? E você deve calcular mais ou menos da seguinte forma: a cada hora, você parar 5 minutos. Mas parar mesmo, parar é sair do computador, levantar, vai olhar na janela, vai tomar um café, vai beber uma água, mas vai fazer alguma coisa. Se você tiver algum lugar que você tem uma vista é, boa, não é todo mundo que tem esse privilégio, mas enfim, você tem uma vista, você consegue olhar para o céu, ou olhar para o mar, se pudesse, né? Ou olhar para o campo, enfim, vistas monótonas, né? Porque você precisa descansar a sua vista em relação à tela do computador, então não adianta você ir descansar, mas resolve ler o jornal. Você está de novo cansando, ou ficar no próprio computador para o Facebook. Descansar não é ir para o Facebook. Descansar literalmente, e se você puder fazer isso, é levantar da cadeira, né? O fato de você ir até a geladeira, pegar uma água gelada ou fazer um café, e é 5 minutinhos, né? Como eu disse, no começo você precisa, talvez tem gente que coloca, por exemplo, cronômetro para isso, né? No começo você precisa, porque você temos o vício de ir, vai embora, fica 4, 5, 6 horas trabalhando. Então, esse vício de fazer dessa forma eu preciso quebrar, e então o cronômetro ajuda. Hoje em dia eu não preciso mais, porque eu não necessariamente também faço isso a cada hora. Às vezes eu faço a partir de tarefas. Então, termino uma tarefa de meia hora, eu levanto, dou uma volta em casa mesmo, né? Pego alguma coisa, sento na poltrona, 3 minutos, estico as pernas, né? E volto. Às vezes eu fico 1 hora e meia. Então, tudo é treino, né? Tudo é uma questão de você se sentir mais à vontade, mas efetivamente o que é importante é não que uma questão de saúde, porque você precisa de fato descansar a vista, a gente está muito viciado em olhar para o computador, e uma questão também de melhorar a produtividade e eficiência, ou seja, o corpo cansado precisa descansar disso, descansar do que você está fazendo. Então, esticar a perna. Tem gente que faz alongamento, estica,
faz algum tipo de coisa nesse sentido também. Eu, pelo simples fato de levantar, já estou fazendo alguma espécie de alongamento também. Mas o importante é esses 3 a 5 minutos de parada a cada hora, né? De novo, não inventei isso está dito por várias frentes, desde gente da área médica, gente da área de saúde, personal trainers, gente que lida também com produtividade e eficiência, gente que fala de pausas. Então, são várias formas para dizer a mesma coisa. Você precisa fazer isso. E isso, assim como a tarefa anterior que eu falei, vão descomplicar a sua vida, né? Por isso que eu falo que são contra-intuitivos. Estou falando que você trabalhar menos, isso vai te ajudar a descomplicar a sua vida. E funciona. Então, anota aí mais uma forma para fazer esse processo. Você pode fazer isso por cronômetro, como eu disse inicialmente, porque a gente está muito habituado, né? Mas faça. Faça hoje mesmo. Faz um treino, faz aqui, assiste esse negócio, vai para trabalhar 1 hora, na sequência dá uma paradinha e descansa 3 a 5 minutos e volta ao trabalho normal, vai fazer outras coisas. Se você vê, enfim, essa teoria, essa prática ela tem variantes muito interessantes, né? Tem uma outra variante que chama Pomodoro, modelo Pomodoro de pausas, que é você trabalhar a produtividade, Pomodoro porque, não sei se você sabe aqueles cronômetros de cozinha que tem uns que são em formato de tomate, né? Então, o cara que inventou isso era um italiano, justamente, que usava esses cronômetros, que era de 30 minutos. Então, utilizava esse cronômetro de 30 minutos do tomate, de cozinha, e trabalhava, dividia suas tarefas do dia, né? Em blocos de 30 minutos. Então, ele também faz essa paradinha, mas o foco principal dele era a divisão de tarefas. Então, nenhuma tarefa devia ser. Demorar mais que 30 minutos. Então ele fazia 30 minutos, parava. Então tinha tarefas que você resolvia em 30 minutos, tinha tarefas que você precisava de 3 pomodoros, né? 3 de 30 minutos. Então é uma variante dessa. Eu não necessariamente uso essa, mas também é boa, porque também tem a dinâmica do cronômetro, a dinâmica de você trabalhar de 30 em 30 minutos. Enfim, eu acho que vale a pena você exercer. Você vai fazer uma mudança significativa na sua vida, vai descomplicar muito o seu processo, e eu recomendo fortemente, né? E a terceira tarefa, então, que eu acho que vale a pena você também considerar, então, eu falei justamente sobre você fazer pausas, né? Falei sobre você definir o processo de 3 tarefas. A outra questão é você definir metas para tudo, né? E que essas metas tenham a ver com rotinas. Então, o que eu quero dizer com metas e rotinas? Eu, por exemplo, defini há quase 2 anos que eu queria meditar todo dia. Eu não sabia, eu queria fazer isso porque eu achava que ia me fazer bem e tudo me indicava que ia fazer bem. Mas eu tinha um problema enorme de começar essa rotina de meditar. Então eu, por sorte, descobri aqui em Barcelona, onde eu moro, um lugar que tinha que faz meditação, enfim, budistas, Kadampa, uma coisa específica, nada, não é que eu me dediquei à cultura deles especificamente, mas tinha uma coisa muito legal que era justamente isso, passe a meditar, passe a fazer da sua meditação uma rotina. Então era um programa de 21 dias que você ia lá todo dia, durante 21 dias sequenciais, em horários diferentes, quando eles podiam, enfim, para meditar, para criar de uma rotina a partir dos 21 dias. E eu fui muito animado e de fato criei. Ou seja, não é que eles me ajudaram nisso, mas basicamente é porque eu tinha consciência de que se eu fizesse isso todos os 21 dias, isso seria muito mais fácil de eu continuar nessa mesma rotina. Então, logo depois que eu fiz isso, continuei nessa dinâmica de rotinas. Então, isso significa, para mim, na prática, meia hora. Bom, eu faço essas meditações em 10 minutos, enfim, mas logo de manhã e várias outras coisas que eu comecei a fazer e criar rotinas. Eu tenho um conjunto de rotinas de manhã que me ajudam muito a produção. Ou seja, as coisas que não têm nada a ver com a produção, por isso que, de novo, é contra-intuitivo, mas me ajudam a fazer tudo isso. Aí você vai falar, mas eu não tenho, Marcelo, horas para isso. Eu já estou cheia ou cheio de coisas para fazer, não tenho horas para fazer esse tipo de coisa. Pois arranje horas acordando 1 hora mais cedo. Se você acorda às 8, acorda às 7. Se você acorda às 6, acorda às 5. Se você acorda às 5, acorda às 4. Você fala, pô, mas acordar tão cedo achar tempo para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar. Eu fui acumulando, hoje eu falo meia hora, mas é bem mais, é mais de 1 hora, na verdade, de coisas que eu faço de manhã. Mas para mim é tão prazeroso fazer esse conjunto de coisas, eu acordo mais cedo com muita tranquilidade, ou seja, não afetou em absolutamente nada na minha vida, ao contrário, eu vejo muito mais produtividade no que eu faço, e eu não sou o defensor de que você precise acordar mais cedo.
Eu era um cara que adorava dormir, dormir muito, ia dormir mais tarde e acordar mais tarde. E hoje mudei, em menos de 2 anos, mudei esse meu percurso. Mas volto a dizer, não é que eu defendo que você precise acordar mais cedo. O que eu defendo é que você precisa sim fazer algumas atividades, algumas rotinas que te ajudam no processo, né? Então, a meditação é uma delas, mas também não sou um defensor da meditação, quero te convencer que a tarefa é importante de você meditar. Eu acho que é, mas essa não é a terceira dica. A terceira dica é: crie rotinas, rotinas que te ajudem nesse processo. Se essas rotinas podem ser logo de manhã, logo cedo, vão te ajudar muito no processo. Essa rotina que eu falei da primeira tarefa, de você, que leva 1 minuto, que eu defini quais são as 3 atividades que eu quero fazer hoje, é uma mini rotina. É uma mini rotina, como eu falei, no meu caso, eu faço logo cedo de manhã, mas tem gente que prefere fazer à noite e definir as tarefas para o dia seguinte. Em ambos casos são rotinas. Posso fazer isso à noite, posso fazer de manhã. Mas criar rotinas boas, saudáveis, porque todo mundo tem rotina. Você tem a rotina de levar o filho na escola, você tem a rotina de todo, sei lá, toma o café da manhã sendo com pão e manteiga, enfim. Todas essas rotinas que a gente tem de forma não pensada, eu estou sugerindo a você de criar rotinas pensadas, decididas, com propósito, que te fazem bem, né? Que são pequenas rotinas, não são revolucionárias. Porque aí você vai falar assim: ah, eu vou criar rotina de ir na academia todo dia e tal. Pronto, não vai dar certo, já aviso, não vai dar certo. Porque se você não fez até agora uma coisa tão grande como essa, e é muito complicado, você vai ficar de novo com a expectativa de que vai dar certo, que vai mudar a sua vida radicalmente, mas não vai dar, já aviso, porque é uma expectativa errônea que depois você quebra. Agora, 2 minutinhos de exercício na frente do espelho no banheiro, todo dia, dá para fazer. Eu faço, né? Ou seja, então, é uma das rotinas que eu comecei a fazer. Porque é como se fosse 1% de melhoria em alguma coisa. E são rotinas de melhoria de 1%. Então, se você faz esse processo, é muito melhor do que assim, agora eu vou parar de fumar, né? Bom, no caso de parar de fumar, eu tive que parar de fumar já faz 8, 9 anos, de uma vez, não tinha jeito como mesmo. Mas eu ficava nessas tentativas antes disso. Não, eu vou fumar menos, vou fumar, vou começar a parar em tal dia. Você vai criando promessas. Vou emagrecer 20 quilos, né? Não adianta, eu posso ir emagrecendo aos poucos, muito pouquinho, né? Vou melhorar minha produtividade em 100%, vou ganhar o salário, vou dobrar meu salário. Você pode conseguir todas essas coisas. A questão é o como, né? E o como você consegue é justamente a partir de rotinas diárias, né? Pequenas rotinas, pequenas alterações que você faz e, claro, com prazer, né? Várias dessas rotinas eu defini, comecei a fazer a partir de um livro que eu li, e ele falava, o autor desse livro, falava que, a partir do momento que ele fez, já no dia seguinte ele falou assim: eu estava morrendo de vontade de acordar logo para fazer aquela atividade. E eu lembro, eu falei: imagina, acordar mais cedo para fazer exercício, para fazer meditação, eu vou ter dificuldades para isso, né? Mas ele tinha razão. A partir do momento que eu decidi que eu queria fazer aquelas coisas com a ajuda desses 21 dias de meditação também, né? Então, que me estimulou essa questão de criação de rotinas, realmente no dia seguinte eu estava animado para isso. Então, o estímulo que você tem para fazer isso mais cedo, para fazer pequenas rotinas, gerar essas situações todas, é muito saudável e então, para mim, essa terceira dica que eu daria para você. E tem um elemento que é muito importante que eu ia dizer que tem a ver com meditação, no meu caso, né? Mas de novo, eu super recomendo a meditação, mas eu não quero aqui fazer apologia a isso ou dizer que isso é importante. Mas teve uma fala de um desses caras quando eu estava nesses 21 dias, eram várias pessoas que a cada dia eram pessoas diferentes que falavam, pessoas simples, pessoas mais envolvidas há mais anos, mas um que eu nem lembro direito quem que era, falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele falava assim: olha, a meditação não é tanto os 10 minutos que você está aqui meditando, não é essa concentração que você tem que ter de fazer direito, fazer certo. É você entender que o que você estiver fazendo aqui vai afetar positivamente as outras 23 horas e 50 minutos, né? Então, isso me deu uma tranquilidade, saber, ok, eu estou fazendo o meu melhor aqui na meditação e não preciso me sentir mal se eu não estou levitando, se eu não estou efetivamente sem pensar nenhum pensamento, ou seja, vem pensamento, é complicado, é difícil. Faz quase 2 anos que eu faço e continua sendo assim, um pouco menos, mas continua sendo. Mas essa frase dele, ou dela, nem lembro quem foi, na verdade, mas ficou retumbando na minha cabeça, é isso, ou seja, as pequenas rotinas que a gente coloca na nossa vida, não são elas em si que estão nos gerando dificuldades ou soluções.
e sim o que afetam no resto do dia. As 23 horas e 50 minutos que são afetadas por esses 10 minutinhos de meditação. Então, da mesma forma, as 3 dicas que eu te dei é isso, não é tanto os 5 minutos de pausa, mas os outros minutos todos que melhoram a produtividade. Não é as 3 ações específicas que você fez, mas todo o resto do dia que você tem melhor. Então, quando você tem essa visão, essa forma, você está criando efetivamente uma vida mais produtiva, você está mais em paz, você é mais produtivo de fato, não é uma promessa que não é concreto, você vai perceber isso já nos primeiros dias, e vai ser mais simples, né? Você vai estar descomplicando, que é a missão também dessa semana e de hoje também. Então, essas são as 3 dicas. Hoje foi bem aula mesmo, bem dirigido, essa era a minha intenção, muito referente às aulas, às perguntas e comentários que eu vi. E nos vemos então amanhã, na última aula dessa semana, que foi uma criação aí espontânea que surgiu. Achei importante fazer dessa forma, nesse modelo leve, né? Podendo passar o que eu posso passar de informação para você. Mas eu pediria então que, por favor, coloque aí comentários, né? Fale o que você está achando, dúvida que você tenha, coisa que tenha para dizer. Vamos tentar transformar isso aqui também um pouco numa coisa mais dinâmica entre grupos, né? Eu já ouvi de você a partir das leituras das perguntas, mas aqui agora é uma coisa pública para a gente tentar um começo de conversa, pelo menos entre hoje e amanhã. Tá bom? É isso. Até amanhã. Comenta aqui embaixo então e nos falamos. Tchau, tchau.